Olá, boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Estamos começando agora o programa especial Eleições 2018, segundo turno. A análise do atual momento político e os primeiros números da apuração em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, 33 milhões de eleitores. Nesta primeira mesa de debates, recebemos Rui Fausto, professor emérito do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e autor do livro Caminhos da Esquerda. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com o senhor, professor. O que falar destas eleições, do segundo turno das eleições 2018 e principalmente o clima de ódio que se instala? A gente viu muita gente falando de direita, esquerda. Acho que há muito tempo a população não estava acostumada a tratar-se de maneira assim tão beligerante aí nas ruas, principalmente nas mídias, né? Nas mídias sociais, na rede social, no WhatsApp. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Eu acho que o clima é muito violento, muito violento. Eu tenho ouvido coisas que eu nunca tinha ouvido. E, bom, eu não posso deixar de dizer que essa violência vem, sobretudo, de um candidato. Eu não posso deixar de dizer isso. Alguém que abertamente faz o elogio da ditadura militar. E mesmo mais do que isso, é bom não esquecer, como assinalava um bom jornalista e sociólogo, ele faz o elogio da ala mais radical da ditadura militar. Não é simplesmente dizer, bom, a ditadura militar foi boa. Não. Ele faz o elogio do coronel Ustra, ele faz o elogio da tortura, quer dizer, ele representa a posição dos adversários da abertura, né? Da abertura da ditadura militar. Nós sabemos o que foi isso. Então, isso é enorme, é preciso tomar consciência do tamanho disto, né? É completamente mistificador falar num clima de ódio, é preciso se entender, não, é preciso, em primeiro lugar, abrir os olhos e saber que é um candidato que faz o elogio da ditadura militar, né? Disse frequentemente, não, ele diz, mas ele não vai fazer. Bom, do discurso para a prática há muita distância? Ele distância. Bom, porque ele prometeu uma série de coisas, ele prometeu tudo. No seu discurso lá no telão da Paulista, há referências, há promessas de liquidação e tudo. De prisão, inclusive. De prisão, e há conteúdos estranhos, parece que ele falou na Ponta da Praia, que era um lugar, houve isso também, parece que foi o que me disseram, eu não precisaria confirmar isso, mas acho que isso é verdade, que era um lugar onde os prisioneiros sofriam ou eram jogados, eu não sei, foi o que me disseram, mas mesmo sem isso, que eu não pude confirmar, todo o resto é enorme, né? Quem não estiver comigo vai para a prisão ou vai ser banido, eu vou liquidar com essa gente toda. Bom, primeiro, que isso se faça ou não, o simples fato de falar já é muito grave, né? Que não se faça porque, que ele não faça, caso venha a ser eleito, né? Ainda não temos resultado, né? Mas que ele não faça porque não deixaram fazer, ou porque ele não faça porque mudou de ideia. O simples fato de falar é grave. E depois, é mais grave ainda, porque quem fala como candidato incita os outros a praticarem os atos, né? A palavra é um ato, já é, e os seus partidários já estão pondo em prática uma parte do que ele disse. Então, não é uma coisa futura, né? Não é uma coisa futura. O que houve contra homossexuais, etc., nesses dias, é aterrorizante. Eu nunca vi uma coisa desse tipo. Agora, professor, estes rompantes não têm a ver com uma postura do candidato? Eu faço uma correlação com o que acontece nos Estados Unidos, no governo Trump. Na Casa Branca, parece que há um conjunto de anjos da guarda que simplesmente não levam ao pé da letra as ordens do presidente da República, ele esquece e fica o discurso e a prática bem distante. Não seria o caso também, porque parece que aqui é diferente, né? As pessoas que estão em torno do candidato também falam mais e depois ele tem que corrigir, ele tem que passar sabão, não é? Claro, até no próprio filho. Claro. Ele disse que era coisa de psiquiatra, de psicopata, falar que ia fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado, ainda pedindo desculpas ao cabo e o soldado, né? Esses rompantes não têm a ver também com uma mística, uma figura que ele quer ser conhecido? Claro, é claro. Bom, a diferença
com o Trump por enquanto, que ele ainda não está no poder, se é que ele vai ganhar, não é? Então a situação é um pouco diferente. Mas a roda dele, digamos, vai mais longe do que ele ainda. Né? Sim. Então essa roda não modera. O seu candidato a vice-presidente já disse uma série de coisas, vários planos, que o Neto estava branqueando a raça, mas coisas mais enormes que você possa imaginar. O filho quer mandar o cabo e o soldado para fechar o filho que é deputado, né? Para fechar o Supremo Tribunal, né? E ainda se desculpa perante o cabo e os cabos e os soldados. Né? Quer dizer, são coisas enormes, são coisas incríveis. O discurso dele lá no telão é uma coisa realmente impressionante. Eu nunca vi. Isso é muito grave, porque um candidato tem os seus partidários que estão na rua. E nós sabemos como são os partidários dele. É gente muito exaltada, é gente muito dominada pela ideia de violência. Então, olha, é difícil ser otimista. Bom, vamos ver o resultado. A minha impressão, vou fazer previsões, daqui a pouco vou ser desmentido, mas se quiser... Ou não, professor, eu vou fazer... não é otimista, a minha impressão é de que ele deve ganhar por pouco, esse seria o meu palpite. Bom, sim. Espero me enganar. Bom, mas vamos ver logo esses resultados. Professor, sobre voltar ao passado, o passado glorioso, o passado de segurança e tudo mais, eu tenho que lembrar também, e eu vou provocar em sua memória, que 50 anos atrás a gente viu a Batalha da Maria Antônia, da USP e do Mackenzie. Quando o senhor vê também as universidades incendiadas, vamos dizer assim, com esse conflito direita-esquerda, inclusive a justiça eleitoral, falando do livre exercício do pensamento dentro da academia. Como é que o senhor vê esse patrulhamento, professor? Terrível, né? Houve esse episódio com as universidades, né? Sob o pretexto de coibir propaganda política na universidade, propaganda eleitoral na universidade, eles entraram de uma maneira que parece organizada, né? Eles entraram nas universidades do país inteiro, pelo visto. Felizmente, o Supremo reagiu bem, né? Houve uma reação imediata. Até me surpreendeu, eu acho que o Supremo começa a acordar. O pessoal começa agora a tomar conhecimento de que se trata de uma coisa muito séria, muito grave, né? Porque uma parte da população, infelizmente, vota porque acha que vai ganhar mais um dinheirinho lá, etc, etc, e não se preocupa com o resto, que é enorme, né? É enorme. Aí teria que refletir como é que uma coisa dessas é possível, né? Claro que nas universidades não se pode, não é na universidade que a gente adquire consciência política, mas eu às vezes acho que falta alguma coisa. Por exemplo, eu me informei um pouco sobre quantos cursos se faziam sobre o nazismo, por exemplo, lá na USP, há um tempo atrás. Sim. E não tinha nenhum. Ou seja, um apagamento da memória, professor. São coisas muito importantes. Tem cursos sobre tudo quanto é coisa. Eu sou a favor. Sobre línguas, Então, um fenômeno terrível, bem entendido, mas a gente tem que estudar como estuda o câncer, né? Não é porque ele é feio pelo contrário, quanto mais feio, mais tem... Então, eu descobri ali, eu acho que não tinha nenhum. E podia ter em história, podia ter em filosofia, podia ter no departamento de alemão, podia ter em vários lugares. Essas coisas escaparam. E outros temas fundamentais. Então, isso é um aspecto, não é o aspecto, não é o único. Tem o atraso cultural, tem o papel da mídia, tem toda a ofensiva que eles fizeram utilizando os métodos modernos, aí isso pesou muito. E tem os erros dos partidos também, que tem que considerar. Tem os erros da esquerda, aí tem uma porção de coisas aí que nos leva a uma situação muito, muito grave. Em todo caso, vamos ver o que deu, e se deu o pior, vamos nos preparar, não vamos entrar em pânico, porque existem ainda instrumentos, existem possibilidades, vamos ver o que vai acontecer, né? Sim. Mas, professor, ainda voltando aos 50 anos da Maria Antônia, eu estive lá, eu estava lá. Agora sim. Foi a famosa Batalha da Rua Maria Antônia, né? Nós estávamos na Rua Maria Antônia, de um lado a Faculdade de Filosofia, de outro lado o Mackenzie, e surgiu uma luta entre os dois, não me lembro como é que começou exatamente, os mackenzistas estavam armados, atiravam, infelizmente uma luta desigual, inteiramente desigual. Armados de um lado e do outro lado paus e pedras. Tinha coquetel molotov, mas aquilo não resolvia muito, jogava coquetel molotov, e morreu infelizmente um rapaz, um secundarista. E por sorte não morreu mais gente, porque eles atiraram
não sei o que havia ácido sobre alguém. Tem colegas que participaram daquilo. Eu estive lá. Mas ali estava muito bem patente direita e esquerda. Direita e Vamos esquerda. explicar um pouquinho melhor para o nosso telespectador? Não só aquele aspecto da Guerra Fria também que incitava. Né? Havia de um lado toda a faculdade era toda de esquerda, era claramente de esquerda, com as qualidades e os defeitos da esquerda da época. Evidentemente, nós estávamos apaixonados pela política, nós éramos adversários do governo militar, nós nos arriscávamos. Eu não me considero valente, mas quando eu penso no que eu arrisquei, eu imagino os outros, né? Os outros. O senhor é um sobrevivente, professor. Sobrevivente. Olha, que eu não era dos mais, nunca fui dos mais corajosos, né? Sim. Mas a gente estava lá recebendo, corria o risco de receber, mas morreu esse rapaz, e aí é triste mesmo, né? E do outro lado, os alunos, e a gente tinha os defeitos da época também. A gente tinha as ilusões com o castrismo, tudo isso a gente deve considerar. As ilusões, não é dizer, quando eles falam dos crimes da ditadura, eles dizem, mas vocês também. Claro, a gente não vai dizer que era todo mundo muito consciente, muito democrata. Não era. Na época tinha o peso dos governos autoritários. Mas isso não justifica as violências que eles fizeram, entendeu? Sim. Houve erros no movimento. Eu já estou falando de uma maneira mais global, né? Houve erros, houve até algum crime, mas houve pouca coisa, tudo somado. E do lado de lá houve a tortura sistemática, houve coisas como a matança de prisioneiros lá nas guerrilhas. Não digo que enfrentar o poder com força armada fosse uma ideia muito boa, era pelo menos muito imprudente, né? Mas é uma ditadura. A causa era correta. Não tem eufemismo, né, não professor? tem, era uma ditadura. Você coisa de falar de dita branda, ou que aqui matou-se era uma causa centenas. Inteiramente justa. Os métodos não eram ilegítimos, mas eram frequentemente imprudentes. Quer dizer, o pessoal se lançou e se sacrificou e arrebentou. A ideologia não era muito clara, mas também não é dizer que todo mundo não fosse democrata. Era muito difuso aquilo, com ilusões sobre tais e tais governos. Isso tudo foi se perdendo. Mas o lado de lá torturou sistematicamente, matou prisioneiros. Tem prova disso, né? Gente, prisioneiro. Nenhuma ética no mundo, ética civil ou militar, se executa prisioneiros a frio. Isso tem que ser dito. Eles dizem, mas vocês também. Houve um caso na guerrilha, que parece que muito especial, não estou justificando isso, que mataram um prisioneiro no sul. Bom, muito ruim, mas eles mataram, e eles eram o Estado, eles tinham essa responsabilidade. Mas eles liquidaram gente que não tinha nada a ver com isso. Eles aproveitaram para fazer uma limpeza em toda a esquerda. Por exemplo, a direção do Partidão, que tinha lá sua política, não vou discutir a política ali, era difícil de saber o que seria melhor. E eles foram liquidados. Eles aproveitaram para fazer uma limpeza, liquidados fisicamente. Gente que eles sabiam que não estava na guerrilha. Quer dizer, é preciso pôr isso para fora. E não se põe, em geral, a esquerda fica na defensiva, fica um pouco na defensiva, porque não quer soltar lastro, não quer mostrar o que não funcionava do nosso lado, mas o que não funcionava era pouco e não justificava. Vejam bem, a guerrilha argentina teve muito mais erros, né? Houve muita coisa ruim na guerrilha. Mais gente morreu lá também. Pois é, muita gente, morreu mais gente, né? Mas teve o julgamento. No Chile também teve, claro, morreu menos gente, mas tinha que julgar. No Chile agora, o governo de direita foi obrigado a punir lá um general, né? Quer dizer, isso tudo não se pode falar. Quando se fala, não, o outro fala, são os dois demônios. Não eram os dois demônios. Era uma luta contra a ditadura, uma luta em si mesma legítima, que tinha os seus problemas pró e contra. Uma luta que é preciso apoiar, enquanto tal, era uma luta de defesa, com os seus erros, com as suas falhas. E do outro lado, a brutalidade, a tortura brutal. Quer dizer, apareceu na campanha eleitoral. E o pessoal não reflete sobre isso e não pensa, acha que ele não vai pôr em prática isso. Mas eu volto ao argumento. Falar isso para os seus partidários é fazer com que eles ponham já em prática. Eles já estão fazendo isso, já existe já estão caçando os inimigos, são os homossexuais, os primeiros, né? Os primeiros, porque são visíveis frequentemente, né? E um belo dia, se eles tiverem grande poder, espero que a gente possa controlar isso tudo, eles vão caçar os outros. E tem espaço para essa agenda dentro da política, com tantos problemas que nós temos, professor? Nós temos desemprego aí, gritando, 13 milhões de brasileiros sem emprego, 4 milhões aí no desalento.
no desalento, já não vai sequer procurar emprego. Dizer, a gente tem problemas de segurança pública, de educação, de saúde, a gente vai ficar discutindo sexo nas escolas? Não, né? E isso vai agravar. Quer dizer, esse é só um lado, é o lado da repressão. O lado da política social, bom, vamos começar com a ecologia. Eles querem liberar o desmatamento, que já é enorme. Bom, que se consultem os técnicos. Isso, inclusive, vai nos desmoralizar mundialmente e vai criar problemas até para eles, até para o agronegócio, porque existe um certo controle em matéria ecológica e tudo mais, né? Então, existe isso. Parece que tem 20% da Amazônia foi destruída. Se chegar... Não precisa chegar a 80%, diz que a partir de um certo nível há um processo... Já não se recupera mais. Não recupera mais e vai o resto. Não sei o detalhe, Sim. Tem gente muito especializada e muito boa. Então, tem esse lado. A política econômica deles é um hiperliberalismo que não funcionou em lugar nenhum no mundo, que não vai resolver problema, nem para eles vai resolver, porque tem o consumo, etc, etc. Eles querem o Estado mínimo, mas vão ter dinheiro como para cuidar, fazer as políticas sociais. Eles não estão preocupados com isso, porque é assistencialismo. Enfim, nós estamos... A gente vendo o programa desse candidato, mas é tudo negativo. Isso o senhor fala que é negativo porque a gente tem uma agenda... Desculpa, professor. A gente tem uma agenda, digamos assim, que vem da Constituição 1988. A gente teve um governo Collor, por exemplo, com a abertura... Primeiro, o governo Sarney, né? Da transição com os militares, a saída dos militares. Né? Depois, o governo Collor com uma abertura do Brasil, que foi muito rápida, sem planejamento. Depois, Fernando Henrique com a estabilização da moeda. E depois o governo Lula com a distribuição de renda. Né? Tirando o governo Dilma, né? Que é um ponto fora da curva. Ou seja, a gente está numa linha. O senhor acredita que essa linha pode ser interrompida? A gente pode retroceder? Bom, a coisa se complicou com a mudança da situação econômica mundial, o problema das commodities, a situação da China. Isso foi um fator. Depois houve os erros que a Dilma cometeu, se exagera também, mas ela tentou uma política de industrialização, aliás, ela permitiu muito desmatamento, coisa desse jeito. Tem lados muito, muito ruins, né? Tem lados melhores, ela até, acho que coibiu, em alguma medida, a desonestidade, a corrupção administrativa, ela puniu alguns personagens, teve esse lado, né? Sim. E ela acabou sendo vítima daquele processo que, qualquer que seja o julgamento que se faça, o juízo que se faça do governo Dilma, foi um processo absurdo, né? Um processo absurdo, quer dizer, quase uma inversão, porque ela, digamos que ela não foi uma boa governante, mas ela não há prova de desonestidade, e a turma que fez aquilo era o Cunha, era o Aécio, era o Serra. Bom, então, e onde estava a direita nessa época também para fazer a correção de rumos? Claro, ela que aparece com tanto estardalhaço agora, professor. Pois é, quer dizer, era tudo de cabeça para baixo. Eu sou muito crítico do PT, eu acho que o PT, depois, se o senhor quiser, depois vamos discutir o problema do PT, acho que saiu muito mal. Mas a direita, eu não quero colocar todo mundo no mesmo plano e dizer todos têm que fazer autocrítica, porque aí ninguém faz. Se todo mundo errou, então ninguém errou. Bom, cada um tem o seu lugar lá, né? Mas podemos discutir depois o problema PT, mas a direita fez coisas tremendas. O impeachment foi inteiramente injustificável. Quer dizer, um governo, quando a gente não está de acordo com o governo, a gente espera terminar e depois apresenta um candidato e derrota e faz eleger a oposição, é assim que se faz. Sim. Eles estão começando a fazer autocrítica agora, né? O Gereissati, eles estão... Eu tenho outros contatos aí com gente ligada, pelo menos a um setor dos tucanos e que se arrepende agora do que fez. Inclusive porque eles deram um tiro no pé e o PSDB acabou. E por que a esquerda, e o senhor que tem um livro, professor, Caminhos da Esquerda, por que ela ficou tão pulverizada? E aí vamos lá, vamos analisar essa coisa, né? Estava conversando com o seu colega, é um pouco mundial o fenômeno, né? Sim. O senhor acredita que houve, digamos, uma Eu acho que saiu tudo errado. Não foi tanto pulverização, foi muito errado. Quer dizer, a política do PT... Vamos discutir o período mais recente, vamos discutir, acho que tem muita coisa a discutir, o governo Lula, que teve qualidade, certamente. Ali acho que é indiscutível que houve grande corrupção, isso teria que dizer com todas as letras, eu acho que houve muita. Isso não quer dizer que o processo Lula seja justo, a história do apartamento é muito discutível.
Mas houve promiscuidade entre o poder econômico e o poder político, e isso deveria ter sido dito com todas as letras, a gente não perde em dizer isso, e vamos passar para uma outra etapa. Houve coisas corretas e coisas erradas. O candidato de esquerda deveria dizer isso. Eu sou herdeiro do melhor do PT, mas não sou herdeiro do pior. Bom, ele não pôde dizer, por que ele não pôde dizer? Não é culpa dele, né? É o partido que não quis. Né? Eu acho que aí houve coisas sérias, porque até onde a gente sabe, não sabe muito, mas sabe alguma coisa, esse candidato, a meu ver, é um excelente candidato. Eu conheço ele muito bem da universidade, a meu ver, é um excelente candidato, e ele não era querido pelo partido, o partido não queria. Quer dizer, quem queria era o Lula. Parece que ele era a segunda opção, que ele queria o Wagner, não tenho certeza, mas parece que era. Jacques Wagner era a primeira escolha, o Jacques Wagner. Mas a segunda era ele. O Lula teve essa qualidade, ele, ao indicar a Dilma, não sei se ele foi muito feliz, não foi muito feliz, mas ao indicar o Haddad, eu acho que ele foi muito feliz. Agora, o partido não queria. O partido não queria. Tinha gente que não queria candidato nenhum, fora o Lula. Tinha lá a ala. Mas não seria o caso, professor, de fazer a tal geringonça de Portugal, ou seja, colocar toda a esquerda agrupada, ombro a ombro, professor? Aí eu acho que teria várias soluções. O que eu andei falando desde cedo é o seguinte: não lance o Lula como candidato. O Lula já teve 2 mandatos, o Lula representa a continuidade, o Lula vai ter oposição muito forte, a gente vai... Tem uma série de razões pelas quais... Bom, e depois eles esqueciam o seguinte, diziam, o Lula tem grande prestígio. E a rejeição, isso eu não deixei de falar, falei inclusive em programas de televisão, em 2 programas de televisão, e a rejeição, vocês não levem... Isso desapareceu do mapa, né? De tal maneira que veio o prestígio, foi um bumerangue, veio um prestígio que permitiu levar tudo no primeiro turno, e no segundo turno complicou. Vamos ver como é que aconteceu. Bom, então eu acho que haveria, a meu ver, não lançar o Lula, não quer dizer deixar o Lula às feras, né? Dar o Lula, porque o Lula tem méritos, etc, etc. Mas não lançar um outro, e o outro, a meu ver, o melhor era o Haddad. Certamente. Lança o Haddad, faz uma campanha, apresenta, mostra quem ele é. Mas não lançou tardiamente? Lançou tarde. Bom, e havia a outra alternativa, que retrospectivamente era melhor até, que era a aliança Ciro-Haddad. A chapa Ciro-Haddad era aprovada pelo Ciro, era aprovada pelo Haddad. E teria rejeição menor, professor? Certamente. Seguro. Isso é seguro. Porque eles iriam fazer... Quem não quis foi o partido, e aí acho que o Lula também não quis, por problemas de ego, por problemas de... Bom, ali o pessoal diz, bom, ele ia ganhar, não posso jurar que ele iria ganhar, mas eles não iriam fazer campanha contra ele, iriam fazer, mas é diferente, porque o Ciro não é PT, o Ciro não iria a Curitiba, não haveria a história do poste. Bom, uma vez lançado o Lula, aí eu pensei muito nessa ideia do vice-presidente. Acho que fui um dos primeiros a falar isso para uma rádio da Bahia. Eu acho que era isso. Mas eu pensei nisso lançando desde logo a figura dele, e como um homem autônomo, não é como a figura o clone do Lula. Isso é perigosíssimo. Mas eles não queriam, não é por nada, é que eles têm interesse de burocracia de partido. Esse povo vive da figura do Lula, né? E aí foram deixando, imagine, a Gleisi Hoffmann queria ainda prolongar esse período até 21 de setembro, quer dizer, não estavam jogando essa carta. O Dirceu disse que o candidato não era dele até o final. A Gleisi disse, vamos estudar o candidato, conforme ele se comportar, ele vai ser o candidato ou não. Bom, isso é uma humilhação para o candidato, né? Ele se lança, o Haddad virou candidato de um partido cuja presidente não parece nada entusiasmado, o mínimo que você pode dizer. E tinha alas mais radicais lá dentro, a ala do Pomar, né? Que aliás filho de um herói, de uma vítima lá do governo militar, que não queria candidato nenhum, se não me engano. Ele tinha uns manifestos, eles tinham um blog deles, lá um site deles, que queria deixar a coisa até o final, Lula ou nada. E não perceberam o crescimento da direita? Não perceberam. E depois jogaram ainda com a ideia de que o melhor adversário era o Bolsonaro. Ora, claro que houve um certo momento em que se pensou que era o mais fácil, mas teria que levar em conta que esse era um sujeito especial, e isso ficou claro. Esse não é um partido responsável, para além dos seus interesses eleitorais, distingue os adversários. Eu não vou elogiar o Alckmin, mas é diferente. O Alckmin é uma coisa e o Bolsonaro é outra. E se tem o Bolsonaro lá, vamos fazer um pouco como fez o Boulos, desde cedo ele denunciou e tudo mais, né?
E eles não fizeram isso, andaram poupando, é uma sucessão de erros. Eles vão dizer, bom, mas elegemos tantos governadores, elegemos uma bancada que é boa, claro, houve isso. Mas que se tivesse, bom, vamos supor que o Bolsonaro ganhe, a gente não sabe. Mas entre o Bolsonaro no poder e os, quanto que eles têm, 70 deputados, ou fora de Bolsonaro, o outro que não é o Bolsonaro, e 35 ou 40, seria muito, muito melhor. O partido não deixaria de ter uma boa representação. Eu tive recentemente no Piauí, e a gente vê o prestígio que o PT tem, que o Lula tem, e não é à toa, não é gente atrasada que acredita. Não, eles fizeram lá, o SUS funciona, a Bolsa Família, bom, tudo isso é verdade. A área mais pobre, mais atrasada do Brasil tem uma dívida de gratidão com os governos petistas, principalmente os 2 primeiros governos Lula. Indiscutível. Agora, o partido também não percebeu que ele foi perdendo votos ao longo do tempo. Se a gente pegar a votação do PT no primeiro governo Lula, 61% no segundo turno, no segundo governo também, depois caiu para 52%, quer dizer... Foi perdendo. Foi perdendo ao longo do caminho. O PT era um partido notável, né? Que era um partido crítico, um partido antiburocrático, um partido democrático, anticorrupção, era um pouco rígido. O partido tem que fazer aliança, mas não qualquer aliança, quer dizer, é um erro pensar que pode ficar fechado. Ele faz, por exemplo, aliança com o Ciro naquelas condições, eu não sou partidário do Ciro, mas era pensável. Aliás, o Ciro decepcionou um pouco agora, porque ele fez uma segunda declaração que é um recuo, não só... Quase me esperem em 2022, já deu como favas contadas, deu, né? Pois é, e 22 está longe, a gente não sabe o que vai ainda, ser em 2022, meu Deus do céu. Eu não quero exagerar a comparação entre esse capitão, que infelizmente talvez venha a ser eleito, e o nazismo. Bom, são da escola, né? Não é a mesma coisa, mas bom, o nazismo é o limite do limite. Então, quando ele diz não é exatamente o limite, não diz nada. Tem muita monstruosidade que não chega até lá. Bom, o Duterte, o Diabo 4, né? Mas eu digo, se considerar o nazismo, eles liquidaram uma noite, começou em parte, né? Na noite em que eles tomaram posse, puseram a turma na rua e já arrebentaram com tudo. Em mais de um mês eles tinham o poder. Essas coisas podem se fazer muito rapidamente. Espero que não se façam. Espero que a gente possa resistir. Tem o Supremo, eu não amo demais o Supremo, mas nas condições atuais vão ser uma barreira, isso vai ser uma barreira, vai ser um dique. Né? Nós temos que contar, tem os governadores, tem as câmaras que funcionam, tem a imprensa, eles estão contra toda a imprensa, praticamente. Pois é, também contra a imprensa, isso não apavora? Pois é, ontem professora. Um sujeito me dizia, um motorista de táxi, dizia, eles inventaram que as últimas pesquisas eram falsificadas, né? É a Folha, Datafolha é falsificada, esse é o jornal de esquerda, a Folha. E o Estadão também é um jornal de esquerda. Bom, aí quando ele me disse que o Estadão é olhando com o jornal de esquerda, eu falei, bom, então vamos mudar de assunto, vamos falar do tempo, porque já não dá mais. E não é simplesmente confusão, é uma coisa muito grave. Quando a gente começa a dizer que um jornal de direita, notoriamente de direita, é um jornal de esquerda, bom, nós estamos num clima perigoso mesmo, né? E agora, então eles estão contra a Folha, eles estão contra o Globo, eles estão contra o Estado, porque o Estado participa da pesquisa do Ibope, né? Eles estão lá no Ibope, então o Estado é violentamente anti-Haddad, não sei se eles se pronunciaram pró-Bolsonaro, acho que não fica bem claro, violentamente, mas eles já têm problemas até com o Estado, né? Eu acho que é por causa do Ibope, né? Então, sobra uma revista, Isto É, sobra a TV Record, e eu acho que tem uma pequena rede, né? Então, a gente tem meios, esperemos que a gente possa proteger esses meios todos, meios que foram muito criticados e não sem razão, né? Isso aqui é curioso, né? Foram muito criticados, mas bem ou mal a Folha divulgou a história do WhatsApp, né? E eles hoje recebem telefonemas. Professor, eu vou pedir sua licença para chamar o nosso repórter, que tem também, neste momento, uma entrevista diretamente do Tribunal Regional Eleitoral São Paulo. Marcos Boemerad, qual é a informação que vem do TRE São Paulo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eleições de 2018. Vamos direto, então, à sede do Tribunal Regional Eleitoral, onde, nesse momento, o presidente do TRE, o desembargador Carlos Eduardo Padim, concede uma entrevista coletiva fazendo um balanço do que foram as eleições 2018 nesse segundo turno. Vamos acompanhar. Se comportaram com muita fidedignidade, revelando a sua razão de poder despertar
confiança em todo o eleitorado. Eu quero dizer a vocês que nós tivemos em torno de substituição de urna umas 822, esse número vai de uma certa forma oscilando, 822 urnas substituídas, o que dá 0,82 do total. Como eu já disse, nós temos aqui 114 mil urnas eletrônicas. Nós tivemos um total de 20 ocorrências e 9 prisões. Thiago, começando aqui a entrevista coletiva do presidente do tribunal. Presidente, por que tanta demora para o início aqui da divulgação dos dados em São Paulo? Eu queria dizer que nós já recebemos uma parte dos votos que estão sendo totalizados. Nós tivemos agora 54% dos votos para o João Dória e 45% dos votos para o senhor Márcio França. Foram 219 mil votos contra 182 mil votos, o que representa um percentual muito pequeno do total que ainda está para ser apurado. Qual que é o percentual? O percentual... Não, 54 é pro Dória, 45 pro... Isso. O percentual da... percentual de urnas apuradas. Em torno de... Eu não tenho o percentual aqui. 20 mil... Não tenho esse percentual aqui. Então, este é o resultado. Ele vai ser liberado dentro de 5 ou 10 minutos no telão. Vocês receberão esses resultados que são extremamente parciais. Não dá 500 mil votos. Então, é um resultado extremamente parcial, extremamente inicial. E eu queria encerrar agradecendo a colaboração da imprensa pela divulgação das informações durante todo o pleito eleitoral, pela colaboração ao informar o eleitor e pela disposição de estar sempre ajudando a Justiça Eleitoral nesse mistério de promover as eleições. Então, mais uma vez, meu grande abraço ao povo paulista, pelo modo civilizado, pelo modo ordeiro com que se comportou, apesar das adversidades que nós enfrentamos no primeiro turno. Então, muito obrigado a todos. Pois não. Não, só para... houve alguma novidade na apuração dos casos lá de Sorocaba, das urnas eletrônicas? Não, ainda não tenho uma Você pode falar o que aconteceu lá? Aconteceu uma coisa anormal e normal. As 11 urnas, 10 urnas apareceram com o cabo cortado. Isso nunca tinha acontecido antes? Olha, eu não me recordo de todos os acontecimentos anteriores em relação à urna, mas teve um determinado lugar, eu não sei aonde, agora não me recordo, que uma urna foi agredida, foi atacada. A suspeita de vandalismo? Pode ser um monte de coisa. Doutor, mais uma informação. Saiu que um eleitor foi votar, tinha informação que ele já tinha votado. Isso é fake news, isso aconteceu de fato? Eu não sei, eu não vejo nada mais num fato. Eu acho que pode haver um erro de um mesário se habilitar erroneamente um eleitor no lugar do outro. E às vezes isso é possível acontecer, não tenho essa informação. É um erro de linha. Algum problema de transmissão de dados, presidente? Algum problema de transmissão? Não temos nenhum problema em nada. Se houver algum atraso, são pouquíssimos lugares em que se houver algum problema,
são pouquíssimos lugares em que há fila, então distribuiu-se senha, mas está tudo na mais perfeita ordem. Onde teve voto por biometria também, tudo ocorreu dentro da normalidade? Ocorreu, inclusive as eventuais intercorrências estão dentro da normalidade, não tem nada de especial. A expectativa dita para o senhor é de que terminasse a apuração por volta das 7h30 da noite. Ainda mantém essa expectativa? Tocante ao governo do Estado de São Paulo, sim. Porque da presidência nós só vamos passar a divulgar o resultado, o TSE só vai passar a divulgar o resultado depois das 19 horas. Presidente, muitos casos, dentre os casos de prisão, muitos casos de eleitores que filmaram. Está aí o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, falando da normalidade da marcha de apuração aqui no estado de São Paulo. Agora, em nossa companhia, doutor Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral, ex-secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça. Seja muito bem-vindo a este segundo turno, o senhor que esteve conosco aqui durante o primeiro turno. Bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui. Estou vendo que a Justiça Eleitoral, mais uma vez, deu um baile, como se diz, né? O trabalho é bem executado, por mais que a gente tenha essas desconfianças acerca da urna eletrônica, o que a gente sabe é que a urna eletrônica é bastante segura e a gente não tem essa velocidade de apuração e essa qualidade de serviço prestado em nenhum lugar no mundo. Compara-se com outros países, mas aqui no Brasil, consideradas as dimensões continentais que nós temos aqui no Brasil, a Justiça Eleitoral mais uma vez está dando um show. Eu fui votar por volta do 12h30 e não tinha fila, como deve ser. A gente teve um pouco de fila no Rio de Janeiro, aliás, não foi um pouco, foi bastante fila no Rio de Janeiro no primeiro turno, mas agora com 2 votos só, a coisa aconteceu muito mais rápido. Então, o desembargador presidente do TRE falando que tudo transcorreu dentro da normalidade, cortaram o cabo da urna, mas isso são episódios naturais, vira e mexe, tem um episódio isolado de vandalismo. Então, a Justiça Eleitoral, mais uma vez, está de parabéns e os paulistas e os brasileiros estão de parabéns, mas chegamos aí a mais uma eleição em boa ordem. Qualquer que seja o resultado, a credibilidade da urna eletrônica. Ouve-se pelas redes sociais falar que a urna eletrônica, dependendo do resultado, poderia ser questionada. Na verdade, eu acho que qualquer questionamento em relação à urna eletrônica é um questionamento errado, porque elas foram auditadas entre o primeiro e o segundo turno, todas aquelas denúncias que foram faladas do primeiro turno foram apuradas e não se chegou a evidência nenhuma. Tinha, Jorge, o que ficou confirmado nessas auditorias, que tinha a urna, como a urna é um instrumento mecânico, tinha problema no botão, em uma urna ou outra. Às vezes um delay para aparecer a foto e confirmar. Isso, e aí às vezes a pessoa digita muito rápido, não tem paciência de esperar a foto. O que é? Digita, espera a foto aparecer e aí dá o enter. Teve gente que não sabia que tinha que votar para 2 senadores, isso foi um problema. Eu acho que a Justiça Eleitoral precisa se aperfeiçoar para a próxima eleição no diálogo com o eleitor, na informação para o eleitor, porque efetivamente esse voto para 2 senadores causou confusão na cabeça de muita gente. A gente estava esperando lá 2 dígitos na urna e veio um segundo número com 3 dígitos, mas isso a pessoa também não foi atrás, não buscou se informar e a Justiça Eleitoral podia ter aperfeiçoado um pouquinho essa informação, mas eu tenho certeza absoluta, eu lido com a urna eletrônica desde que ela nasceu, né? E eu posso dizer que ano a ano tem melhorado. Eu particularmente, Jorge, eu acho que a gente podia ter um pouquinho de voto impresso. Eu não sou contra o voto impresso, não em 5% das urnas. Eu sei que dá problema na hora da impressão, mas não aquela impressão que serve como recibo, para que a pessoa leve. Não, mas aí a impressora ela já joga, ela imprime, você confere o voto impresso, ele vem no visor de vidro, né? Sim. Aí a hora que está no visor de vidro, você dá lá o confirma e aí o voto cai do visor de vidro e já vai direto para a urna de lona e aí tem que bater o número de votos. A Justiça Eleitoral ela é bastante reticente em relação a essa questão de voto impresso. Eu acho que uma amostragem de voto impresso não é ruim não, mas todas as tecnologias
dias, agora teve um processo amplo de... É que a gente conhece, Jorge, a gente está lá nas fiscalizações, na linha de frente, então a gente sabe todas as etapas. Sim. Aí, para quem não conhece e de repente fica essa onda de fake news, Sim. abala a credibilidade da urna. Eu acho que não custa aí 5% de votos impressos, mas que a gente está bem servido. O meu pai trabalhou na Justiça Eleitoral e quando tinha aquela apuração manual, tinha uma série de problemas, a intenção do eleitor não ficava, porque às vezes ele colocava o X e o X ficava entre os dois quadradinhos, então você tinha que... O voto em branco. O pessoal escrevia palavrão, né, professor? Escrevia palavrão na cédula. Se fosse, ainda bem que dessa vez não é impresso, porque não deu para escrever palavrão. Que se essa eleição, do jeito que está a coisa, o que ia ter de voto com palavrão escrito, não... Doutor Arthur Rolo, que inclusive acompanhou atentamente as respostas do professor Rui Fausto aqui no tocante desta guerra das redes sociais, o que falar também, ela não chegou até a eleição. Praticamente a gente não viu carros com adesivos, aquela luta, né, na esquina de pessoas querendo cooptar o voto na última hora. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro para propaganda eleitoral. A gente teve aí um segundo turno de eleição presidencial, eleição para o governo de São Paulo, que quase não se viu propaganda eleitoral. Hoje eu queria votar lá com um botão de propaganda eleitoral, não chegou em mim nem aquela praguinha para eu colocar na roupa para ir votar. O que aconteceu de diferente esse ano, que foram vendidas camisetas dos candidatos, dos dois candidatos, né, presidenciais. Foram vendidas camisetas. Então, tinha gente indo votar com essas camisetas compradas, que não é uma coisa comum. Mas aquela praguinha, eu precisava de uma praguinha hoje para ir votar, não consegui identificar o meu voto para fazer aquela minha manifestação individual de vontade. Silenciosa, porque eu não recebi a minha praguinha. Então, nem isso chegou, tá? Sem dinheiro. Uma coisa que vai precisar ser revista, essa questão de financiamento de campanha, por mais que a campanha na internet seja uma campanha mais barata, tem que ter dinheiro também para chegar para o eleitor. E uma das coisas que a gente precisa pensar, por exemplo, aquela colinha eletrônica não pode ser feita por conta da proibição do uso do celular. A pessoa vai gravar, filmar o seu voto, né? Fotografar, agora, não pode. Vamos precisar rever aí, por exemplo, na sessão eleitoral em que eu fui votar no primeiro turno e no segundo turno, a disposição da sala estava de uma forma que se eu puxasse o celular ali, alguém ia ver, porque só o voto ali que estava escondido. Eu acho que essa é a forma correta. Então, o fiscal que fica ali na sala, ele consegue ver a pessoa, se a pessoa está filmando com o celular, mas não consegue ver o voto, que é justamente o objetivo da lei eleitoral, tornar o voto indevassável. Então, agora, essa questão do celular é uma questão que talvez tenha que ser revista para a próxima eleição, para ter a colinha eletrônica. Professor Rui, o que falar das notícias falsas, as fake news? Elas deram hoje a tônica dessa eleição? O senhor não tinha visto isso em outras eleições passadas? Não tanto, né? Não tanto, não. Eu acho que elas tiveram um peso muito grande, né? Houve uma sondagem que dizia que o peso do WhatsApp não foi tão grande, mas os especialistas contestaram. Eu acho que, aparentemente, o peso, quer dizer, não foi só as notícias falsas, foram muito numerosas e foram os instrumentos, né? Foi essa atividade através de firmas especializadas, né, que recebiam um material de propaganda, o que representava uma atividade ilegal, porque eram grandes doações de firmas, né, de empresas. de empresas para os candidatos. Fora do registro. Fora do registro. E isso eu acho que teve certamente um grande papel. A gente tem os dados sobre o peso que isso teve, eu acho que foi muito, muito grande por parte de um dos candidatos, como a gente sabe. Por outro lado, mesmo em geral na internet, eu acho que houve uma ofensiva de um dos lados, né? E houve muitas coisas estranhas. Ontem à noite, por exemplo, eu fui ver o programa lá, o programa da Globo News, né? O jornal da Globo News. E ele foi praticamente sabotado, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Não vi, professor. O programa da Globo News falava, eles anunciavam os resultados das pesquisas, falava um deles, e em seguida havia uma voz, né? Entrava uma voz
que dizia, isso é muito estranho, porque como se reduziu a diferença, não é possível, os votos do Bolsonaro eram seguros, etc, etc. Bom, em seguida, vem os outros resultados com os dois locutores, ele e ela. De novo, essa voz intervém e a gente começa a desconfiar, porque aparentemente era do programa, uma coisa estranhíssima. Eu fui me dando conta de que não era. Termina o programa, aí ele entra e fala, não acreditem nisso, isso é falso, isso é o Datafolha, que é vendido, isso é o Ibope, que também é vendido. Acreditem nas pequenas empresas independentes, essas não dependem do dinheiro, são essas dão 70 a 30 e assim por diante, e apresentaram toda uma série de empresas, de resultados absurdos. Eu nunca vi uma coisa desse tipo. Eu suponho que isso não seja mais legal. Mais desinforma do que informa, professor. Eu suponho que isso não seja legal. Eles entraram no programa dos outros, fingiam, dá a impressão de que é deles, inclusive. No começo a gente achei estranho. Quem é esse sujeito que está comentando? Porque eles foram pouco a pouco. No começo eles eram um pouco estranho, o resultado estranho. Essa eleição ela foi uma eleição acirrada, e o senhor estava falando da questão do WhatsApp, né, dessa denúncia aí que afetou um dos candidatos, mas eu recebi também a informação de que, aliás, fui consultado sobre isso, inclusive pela Folha de São Paulo, sobre as manifestações que estavam havendo nas universidades, né? Sim, sim. Então, as universidades foram tomadas por manifestações, em parte manifestações de liberdade de manifestação, de pensamento, que contra a ditadura, contra o fascismo, até aí não tem problema nenhum, mas tinha efetivamente manifestações contra também um dos candidatos. Então, o que a gente percebe é que tem gente que abusa de um lado e tem gente que abusa do outro. E aí que está, a Justiça Eleitoral, ela tem mecanismos seguros para justamente coibir esse tipo de abuso. Bom, vamos aos números da apuração em São Paulo com o repórter Marcos Boemerad. Marcos. Pois não, Jorge, já temos as primeiras parciais aqui em todo o estado de São Paulo, 13,2% das urnas já apuradas, e o candidato João Dória, do PSDB, aparece na frente com 53,7% dos votos registrados nas urnas, repito, em todo o estado de São Paulo. Márcio França, do PSB, aparece com 46,3%. E já temos, inclusive, um governador já eleito no Distrito Federal, Jorge, com 80,99% de urnas apuradas. Ibanez, do MDB, tem 70,4% de todos esses votos e é o novo governador do Distrito Federal. Obrigado, Marcos. Doutor Arthur. Isso mostra que o povo lá estava querendo mudança, né? Sim. É o desejo da mudança. Eu acho que o que marcou essa eleição é o desejo de mudança, de mudar as coisas. Esse estado de coisas que estava, queria ser mudado. Então aí a gente acabou indo para esses radicalismos aí, para chamada extrema direita, chamada extrema esquerda, e essa polarização de um jeito, Jorge, que em algum momento eu manifestei o meu voto. Eu evito, né? Eu evito manifestar, mas eu, enquanto cidadão, eu tenho direito. Se Joaquim Barbosa manifestou, se os artistas estão manifestando, eu manifestei o meu voto. Não é que vieram questionar a minha intenção de voto. Então, cada um vota em quem bem entender. A gente tem que respeitar as diferenças, respeitar as opiniões. Eu acho que é isso que essa eleição acabou sendo marcada pelas brigas nos grupos de família, pelas brigas entre amigos. Aqueles grupos que tinham uma determinada finalidade foram desviados. Tinha um sempre que queria catequizar os outros, queria convencer os outros da sua opinião, e eu acho que a gente precisa conviver com as diferenças. É isso que está, pelo menos essa lição que eu tiro aí dessa eleição, né? Respeitar a opinião das outras pessoas e exigir que a minha opinião seja respeitada. Temos aqui no telão a apuração parcial ainda em São Paulo. João Dória, do PSDB, com 53,7% dos votos. Márcio França, o atual governador do PSB, 46,3%, apenas 13% das urnas apuradas. Muito voto ainda, né? Ainda falta muito voto.
O estado é grande, são 33 milhões Cada de região, eleitores, todas as regiões, né? Regiões metropolitanas. Capital tem uma intenção de voto, o interior tem outra, tem regiões do interior com diferentes intenções de voto, então tem muita água ainda para passar debaixo da ponte aí nessa apuração. Professor Rui Fausto, sobre a democracia, ela está fragilizada diante de tudo que se verificou aí, principalmente por conta das notícias falsas. Havia uma parcela da população muito descontente com um desemprego, com a crise que a gente está vendo há tantos anos seguidos, ou seja, queria mudar tudo, a começar pelos políticos, professor? Olha, eu não acredito numa simetria entre os dois lados. Vocês me desculpem muito, mas é muito bonita a posição neutra e imparcial, entre aspas, mas aí é preciso analisar como são esses candidatos quando se fala de dois extremos. Não é um governo que é claramente de extrema, um candidato que é claramente de extrema direita, que faz o elogio da tortura, que faz o elogio do regime militar. O outro é um candidato de centro-esquerda, um candidato que não tem nada de extremo. Bem entendido, ele é do PT, que deixou uma herança discutível. Eu acho que teve coisas boas e teve coisas ruins. Agora, essa história que tem os dois extremos, a extrema-direita, nada, eu sou obrigado a falar dos candidatos, eu não gosto do discurso formal e tenho medo da gente se mistificar com esse tipo de discurso. É muito bom a gente falar do civismo dos brasileiros, bom, mas vamos enfrentar a situação real como é. Eu acho que esse candidato, que havia um candidato de extrema-direita, etc. E o outro aliás, eu conheço bem o outro da universidade, o outro de radical não tem nada, o outro Mas o programa dele, eu li o programa dele, tinha lá controle social da mídia, tinha lá controle social do judiciário. Isso vamos lá nisso. Eu acho que havia uma tensão grande entre ele e o partido. O partido, já estávamos discutindo, o partido não patrocinou essa candidatura, aceitou à última hora esse candidato. E ele é um democrata, eu conheço ele muito bem. Ou ele foi entrevistado pelo Huck, pelo irmão do Huck, e falaram, a Venezuela, etc. Ele deu uma risada. Falou, Suécia ou Venezuela, o que você prefere? Claro que é Suécia. Ele não tem nada com isso. Ele não tem nada com isso. No programa havia o negócio do controle da mídia, aquilo é relativo, eles não querem concentração da mídia, não é bem controle, eles querem que não haja concentração, como não existe na Alemanha, como não existe na França, etc. Bom, como eles iriam fazer isso, precisa ver, claro que precisa ver como eles iriam fazer. O negócio da Constituição eles retiraram. Mas mudanças na Constituição não tem cabimento, né? Eles retiram, não, eles queriam, tinha esse programa, mas eles retiraram. Mas, sobretudo, eu acho que precisa insistir. Mas tinha controle social do Judiciário, do Ministério Público? Isso eu não sei. Controle do Ministério Público, olha, eles... Bom, espera um pouquinho. Vamos julgar essa gente. O problema da diferença... Eles estiveram no governo 4, 8... estiveram 8 não, era 12, 14 anos. Era 14 anos. Então vamos julgar essa gente por aquilo que eles fizeram. Não, mas aí se for julgar... Vamos julgar essa gente pelo que eles... Espera um pouco. O capítulo da democracia, eles deram autonomia ao Ministério Público e à Polícia Federal, que o Cardoso não deu. Então, esse capítulo é impossível julgar, dizer, não, é a mesma coisa, o deputado não sei o quê também falou que eles não entendem, mas não importa pouco o que o deputado falou, o que os interessa são os 14 anos que eles governaram. Não foi tudo bom, né? Deus me livre. Eu acho que houve muita corrupção, e eles deviam ter dito desde cedo que havia corrupção. Bom, por outro lado, eles fizeram uma política social que foi importante, a gente vê, eu tive no Nordeste há pouco, a gente vê o que eles fizeram, e no campo das liberdades, tem gente ali dentro que não é formidável, mas não houve nenhum atentado à democracia, nem nada. Mas faltou meia-culpa dos erros, professor? Não, eles não fizeram, isso é outra coisa, A minha opinião é que eles não deveriam lançar o Lula, deveriam lançar logo um candidato, e o Haddad era o melhor dos candidatos, que deveria ser um candidato autocrítico. Eles erraram completamente o timing. Eu ouvi o senhor falando, eu acho que tem razão. Esse negócio de lançar o Lula, deixar o Lula perder um monte de debate, porque se o Haddad tivesse ido... O Haddad é um candidato muito mais preparado. Muito mais. Não, e ele isso não dá para discutir. E o Haddad é diferente do resto do PT. Só que ele pegou um PF, um prato feito, aquele programa dele estava terrível. Ele foi corrigindo o programa, ele foi tirando o programa, mas eles não fizeram isso. Quer dizer, o Lula não...
o Lula, se fosse, ou a Dilma, se ele fosse Perón, ou se ele fosse Chaves, ele teria mostrado. Ele não é. Não estou dizendo que ele não tenha defeitos, não, ele tem defeitos. Mas não é isso. O negócio deles, qual foi o pecado deles? O pecado deles foi a promiscuidade entre o poder econômico e o poder político. E a segurança pública nesses governos aí descambou pecado grave, que não foi só deles, mas foi grave, e que eles deviam ter. O senhor está falando do Nordeste, mas a criminalidade, e é fruto isso muito do desemprego, esses programas assistenciais realmente protegeram aquela população hipervulnerável, isso. Mas o que aconteceu no cenário de segurança pública nesse período aí, se a gente voltar a 16 anos atrás, a segurança pública no Brasil, a gente tinha uma criminalidade grande nos grandes centros, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Hoje, o senhor estava falando do Nordeste, hoje não dá para andar na praia à noite, você toma tiro. Deteriorou horrivelmente. Eu acho que a questão da segurança é essencial. E que eles deveriam ter, eu acho que uma delas, não é a única, mas é uma delas, a outra é a corrupção. E as outras coisas que apareceram, eu acho que há toda uma ideologia, mas, por exemplo, a história da Venezuela. O Haddad não tem nada a ver com Venezuela, ao mesmo tempo, dentro daquele partido, teve a Gleisi Hoffmann, que não faz muito tempo fez o elogio do Maduro, etc. Bom, então, e o governo do PT acabou mandando dinheiro. E o Haddad falava que a gente precisava ver o país num contexto de América Latina e etc. Mas foi muito dinheiro para Cuba, acabou indo dinheiro. Isso eu não sei se foi. Lá dentro tem muito tipo de... Ele não tem nada com isso. Aliás, com certeza. Quando ele falou que o Lula, quando interveio, ele queria um comitê internacional, isso é verdade também, com os americanos. Eu sei que o Fidel Castro não gostou disso, o Lula falou, porque o Lula não é radical, o Lula é um ex-dirigente sindical que depois virou esse quase populista que ele é, difícil definir, né? Bom, e quanto à segurança, eu acho que eles deveriam ter um programa de segurança que eles não tinham. Né? Já estamos caminhando quase para o nosso encerramento dessa conversa, dessa mesa, professor. O senhor falou do populismo. Vamos experimentar um novo populismo agora de direita, combatendo, digamos, a questão da criminalidade. O senhor viu aí nos discursos dizendo que entre chorar, né, a mãe que chora é a mãe do bandido. Isso está hoje, inclusive, na Folha de São Paulo, no artigo que deveria ser preenchido por Jair Bolsonaro, que foi escrito pelo Major Olímpio, senador eleito aqui por São Paulo. Como é que o senhor vê também essa questão da dente por dente, olho por olho? Tem que dar uma solução para o problema da segurança. Existe um Estado dentro do Estado. Se existem 20 mil membros do PC, 25 mil armados até os... É uma coisa muito séria. Acho que o Haddad acordou finalmente, ele estava com a ideia da intervenção, da federalização da repressão da grande criminalidade, utilizou uma parte do programa que era do Alckmin, quer dizer, isso se fez meio tarde. Agora, o lado de lá promete entupir as prisões, matar os bandidos, bom, isso não é nada, isso vai agravar a situação. Quer dizer, se o problema é matar mais, nós vamos ter... Porque a solução atual é ir lá e matar, e essa solução não existe. Agora, eu acho que é um grande problema que nos toca a todos. Todo mundo tem medo disso. Eu estou num bairro que é Perdizes, que é um bairro considerado muito seguro, e existem coisas lá. O clima do medo. Eu começo a conversar e eu sei que existe. Quer dizer, esse é um grande problema. Tem mais bairro muito seguro antes? Hoje não existe mais. Não existe mais. Eu estou num miolo ali que você me diz, não, não tem. Converso com velhos motoristas, eles me dizem, você não sabe, o senhor não sabe disso. Aí me contam as histórias. Não é possível. Então, esse problema teria que ser resolvido. Então, isso atrapalhou muito. Depois atrapalharam outras coisas que foram míticas, que foram mentiras, a história do kit gay. Kit gay, isso é uma bobagem. Era um programa contra a discriminação aos homossexuais ou pretensos homossexuais no colégio, que eles pensaram, problema válido, a gente sabe o que eram os meninos afeminados na escola, sofriam como ninguém, e eles pensaram em coibir isso. Tentaram fazer um livro, depois chegaram à conclusão que o livro não servia, não aplicaram. E aí fizeram esse carnaval, estão atentando contra a família. Isso é mentira, isso é bobagem total, isso é hipocrisia e ideologia, e não dá, né? Então houve insuficiência, e eu acho que talvez o ponto central tenha sido o fato de que eles não fizeram, o PT devia ter feito autocrítica do problema da corrupção. Professor, vamos a mais números aqui da apuração em São Paulo. Marcos Boemerad. Muito bem, Jorge. Novos números das urnas apuradas em todo o estado de São Paulo. Temos aqui 29,81% de urnas apuradas.
O candidato João Dória está na frente, continua na frente com 53,1% e Márcio França com 46,8%. Os candidatos à presidência da República votaram logo pela manhã. Fernando Haddad, que tem domicílio em São Paulo, votou logo pela manhã na Zona Sul da capital paulista. Vamos acompanhar. Fernando Haddad chegou por volta das 10 horas da manhã no Colégio Brazilian International School, em Moema. Ele foi recebido por dezenas de artistas e apoiadores que fizeram uma manifestação pacífica com livros e flores. Depois de votar, o candidato do PT à presidência falou com a imprensa. Ele reforçou que o Brasil corre um sério risco de ter a democracia ameaçada. A nação está em risco, a democracia está em risco e as liberdades individuais estão em risco. Nós representamos a retomada do processo de aprofundamento da democracia, das liberdades e do combate à desigualdade no nosso país. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, também votou no período da manhã, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da mulher, Michele, e chegou usando colete à prova de balas. Um esquema de segurança na zona eleitoral da Vila Militar foi reforçado com grades e um número maior de policiais militares e federais. Uma hora antes do início da votação, o lugar passou por uma varredura. A suspeita era de ter bombas e explosivos no local. Essa redobrada até porque o candidato Jair Bolsonaro levou uma facada, né? Quer dizer, uma coisa... A Polícia Federal estava ali, ao lado dele. Deveria acompanhar a inteligência, né? Mas aí que tá. É que nessas campanhas, se o candidato ele não vai para o meio do povo, ele acaba sendo visto como... não gosta de povo, né? Então ele tem que ir no povo. E estando no meio do povo, não há segurança. Os protocolos de segurança não recomendavam de forma alguma aquela conduta que ele teve, de subir ali no meio da multidão. E com aquela multidão pode ter um monte de policial em volta que a segurança fica devassada. Aquilo lá foi completamente contra os protocolos de segurança, mas eu acho o seguinte, que agora a tendência no Brasil é dos candidatos tomarem um pouco mais de cuidado. Eu acho que foi um episódio isolado, eu acho que isso foi uma pessoa desequilibrada que acabou cometendo esse atentado, mas eu acho que outros atentados em outras eleições podem vir a acontecer no futuro. Um atentado que mudou o rumo das eleições, eu já visto que todos os outros antes preferiam estar com Jair Bolsonaro no segundo turno? Com certeza, na minha opinião, esse atentado é o grande responsável pela eleição do Jair Bolsonaro. Ele acabou não indo a debates. Talvez se ele colocasse as suas ideias mais às claras, né? Talvez ele, porque quando o candidato fala, quando o candidato se posiciona, e ele tem efetivamente posições que não agradam uma quantidade significativa das pessoas, mas... A eleição é feita disso, esses acontecimentos a favor de um e contra o outro, isso é natural da disputa, e ele quase morreu. É bom a gente deixar claro que com certeza, eu acho que ele não ia, porque ele vai ter consequências disso pro resto da vida, vai ter uma nova cirurgia agora, por volta do dia 15 ou dia 16 de dezembro, para retirar a bolsa de colostomia. Mas ainda vai ter uma série de consequências. O que aconteceu com ele é alguma coisa que vai impactar a vida dele permanentemente. Ele vai ficar provavelmente com alguma sequela, né? Professor, foi o imponderável que entrou na cena política? Eu acho que pesou muito. Ajudou muito o candidato. Foi coisa de um louco, né? Isso aparentemente, né? Sim. De um sujeito, um iluminado lá, que ficou muito... É frequente isso, coisas desse tipo acontecem quando tem uma campanha de muita violência, essa coisa. Ele fez discursos muito, muito violentos e apareceu um doido que foi fazer isso que, paradoxalmente, beneficiou o candidato. Eu não vou dizer que para ele foi uma boa coisa, porque é grave, evidentemente, mas, digamos, para o candidato foi certamente uma boa coisa, né? Sim. Para o indivíduo não sabemos qual vai ser o destino disso, mas para o candidato certamente, porque ele deixou de participar, concordo com as suas observações, ele deixou de participar dos debates, e ele não é muito forte nos debates, nem as posições dele são muito convincentes, então ele achou basta ver que quando ele interveio no telão, foi um desastre. Quer dizer, ele começou a cair por causa da intervenção dele no telão, né? Então é como se ele manda a turma dele ficar quieta, etc., para não dizer bobagem,
a gente tem a impressão de que se tivesse algum outro ali, mandaria ele também ficar quieto, porque ele diz mais ainda. Mas será que ele consegue segurar? Essa que é a questão. Porque tem pessoas... Mas daí depois eleito presidente, e aí as consequências da fala... A gente viu o Trump está toda hora dando uma alfinetada, está cometendo um erro aí de percurso, e isso acaba indo para diante. Né? Muito bem, vamos a mais números da apuração em São Paulo. Marcos Boemeradi. Novas apurações, novidades aqui, 38,1% das urnas apuradas. João Dória continua na frente com 52,7% dos votos já computados e Márcio França com 47,2%. Jorge. Doutor Arthur Rolo, eu sei que ainda é muito cedo, apenas 38% das urnas apuradas, mas seria uma tendência e o fato do candidato João Dória ter tentado ascender, né, junto a Bolsonaro, o senhor acha que ele conseguiu capitalizar esses votos? Na verdade, ele já estava na frente desde o início, né? Ele estava vindo na frente desde o início. Agora, no final, ele tentou colar no Bolsonaro e a indefinição do França, né? O França até hoje, o atual governador Márcio França, até hoje, quando ele foi perguntado em quem ele tinha votado, ele não se manifestou. E a tendência hoje é do eleitor paulista, principalmente, não estou falando do resto do Brasil, se a gente for para Piauí, for para o Nordeste, é uma adesão muito grande ao PT, mas o eleitor de São Paulo é um eleitor que está mais pró Bolsonaro. Então, eu acho que isso deve ter ajudado, sim, o João Dória. O fato dele ter se definido pró-Bolsonaro e o Márcio França não ter se definido. Embora o PSL tenha se rachado, né? Ficou uma parte pequena com o João Dória e o Major Olímpio, né? Inclusive, a gente estava aqui falando do Major Olímpio. Major Olímpio e alguns deputados, até um detalhe interessante, eu acho que o PSL ele não tem uma homogeneidade, né? Ele tem pessoas heterogêneas que talvez no dia a dia aí tenham problemas na hora de confrontar as ideias, né? Já tiveram problema aqui num primeiro momento na eleição aqui de São Paulo, já tiveram problema de confronto de ideias, e vamos ver como isso vai ficar em termos de governo. Né? Professor, na sua visão, o governador chegou a falar de uma unificação, de uma pacificação brasileira a partir de São Paulo. Eu não vou falar muito sobre a política estadual, não acompanhei demais, sabe? Eu acompanho a política brasileira, acompanho a política francesa. Então, acompanhei um pouco a política estadual, eu acho que as observações ali vão E a direita? O senhor que escreveu Os Caminhos da Esquerda, o que falar da direita? Já que o senhor acompanha também falar da direita, lá na França. O senhor diz no Brasil, na França, em geral? No mundo, né? Bom, no Brasil o que aconteceu foi o fim do PSDB, né? Foi o centro-direita que entrou em crise e a sua turma aderiu à extrema-direita, foi isso que aconteceu, né? E esse fenômeno aconteceu fora também, de uma certa forma. Quer dizer, a gente tem que se reinventar, né? A gente ela tem que se reinventar. Se eles confiam num centro-direita, eu acho que ele vai reaparecer. Quer dizer, é um fenômeno mundial. O fenômeno Bolsonaro é o fenômeno Trump, é o fenômeno Duterte, é o fenômeno Putin, com as diferenças. Com Putin, é o fenômeno Salvini, é o fenômeno Netanyahu, é o fenômeno Le Pen, é o fenômeno da extrema-direita alemã. Bom, isso está no mundo inteiro, com formas um pouco diferentes. No Brasil, né? Não seria diferente, Não né? seria. Quer dizer, aí teria que pensar mais para ver as características, mas uma das coisas que aconteceu aí é que eles adotaram uma agenda neoliberal, hiperliberal. Adotou tardiamente, né? Porque ele chegou a fazer. E o Brasil estaria disposto também a assumir essa agenda, já visto que há tantas carências a serem suprimidas aqui? Eu espero que não. Um país que metade dos brasileiros não tem esgoto tratado. Eu espero que não. Eu acho que é uma catástrofe. Inclusive, os economistas. Mas eu acho que essa agenda ele não vai conseguir pautar. Uma coisa que me preocupa, vocês estavam falando aqui da questão ambiental e da questão ambiental me preocupa muito, e da questão, eu sou um homem do direito do consumidor, se abrir o mercado, ou abre o mercado para vir para cá mais 200 empresas para concorrer, e aí a gente ter efetiva concorrência. Agora, liberar pura e simplesmente, deixar do Estado intervir, eu não vejo isso como uma coisa boa, não. Mas eu acho que ele não vai conseguir implementar isso se viesse eleger. Uma coisa interessante é ver que os economistas, os melhores economistas liberais não estão com ele, né? Os Pessoa,
o Lisboa, que eles têm dificuldade de assimilar, essa porque gente o programa não é explícito, professor. Não acredita no Guedes. Primeiro, não acredita, acho que eles não acreditam no Guedes. Segundo, tem muita ambiguidade lá dentro. Depois tem a ala do Exército, que tem a política do Guedes. A gente não sabe bem o que isso vai dar, né? A gente não sabe muito bem. É uma incógnita, né? A gente não sabe quem é a equipe. Ele não falou equipe, né? Em princípio, é uma política hiperliberal que ele adotou. Aliás, vejam como isso aconteceu. Na França, houve, por exemplo, houve uma certa hesitação nisso na extrema-direita. O pai, o Le Pen pai, era liberal em economia, né? A filha também mas não tanto. A filha é um pouco estatizante. Bom, e conforme o país tem, mas digamos que a tendência dominante, eu acho que, quer dizer, a tendência hiperliberal, que é aquela que vai um pouco na onda do mercado. Ele vai tentar enxugar a máquina estatal, né? Tentar privatizar, tentar reduzir gasto público. A gente não sabe, já surgiram problemas entre eles, quer dizer, havia industriais descontentes porque ele é muito ligado ao mercado financeiro, os exportadores não estavam contentes por causa do câmbio, né? Os exportadores não estavam contentes. Havia inclusive gente do agronegócio que estava preocupado, porque diz que se eles forem longe demais no programa antiambiental lá, etc., eles podem ter dificuldade com a Europa. A Europa pode comprar soja e diz que pode comprar em outro lugar, claro, não sei bem onde eles cobram, mas eles podem comprar. Quer dizer, vão surgir, claro que sempre surgem tensões, mas aí é muito vago, muito primitivo, e é um candidato que diz, eu não sei, é o Guedes que sabe, eu vou consultar o Guedes. É o meu posto de Ipiranga. Professor, vamos a mais uma rodada de números aqui com o Marcos Boemeradi, que está na apuração dos números aqui no estado de São Paulo. Marcos. Novos números, Jorge. 46,93% das urnas apuradas. João Dória continua na frente com 52,5% e Márcio França segue aí com 47,4% dos votos apurados até agora, Jorge. Obrigado, Marcos. O que faltou dizer em um minuto, professor, as suas considerações finais? O que faltou dizer, as minhas considerações finais é a minha preocupação. Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer, ganhou o candidato que não é o meu, a gente não viu os resultados, mas vamos ver um candidato, a democracia. Eu tenho muito medo porque, é preciso dizer, o discurso de um dos candidatos é anômalo. Um discurso que nós nunca ouvimos. Eu insisto, não é apenas o elogio da ditadura militar, é o elogio da extrema-direita na ditadura militar. É o elogio daqueles que foram contra a abertura. A gente se pergunta o que ele pensa do Marechal Castelo Branco, por exemplo, que era um moderado. A minha impressão é de que ele acha que, não sei, acho que ele é meio acho que ele acha que o Castelo Branco é meio cor-de-rosa, alguma coisa assim. Quer dizer, é o extremo do extremo. Isso me preocupa. Isso posto, vamos lá, vamos ver o que nós poderemos fazer. Tem o Supremo, tem Câmara, tem Senado, enfim, tem toda a intelectualidade que está aí, e o povo brasileiro que está presente. Eu digo que se vier o pior, vamos resistir. Se vier o pior, vamos resistir, cada um com o seu meio. É isso que eu teria a dizer. Muito bem, professor. Muito obrigado. Doutor Arthur Rolo. Eu tenho esperança de que a gente melhore. Eu acho que o Brasil chegou num ponto ruim. Estamos com muito desemprego, muita gente morando na rua, muita insegurança, muito crime, muito crime organizado. Eu tenho esperança de que teremos ventos melhores e eu acho que qualquer um dos dois candidatos que ganhar tem Senado, tem Câmara e dê uma renovada. Eu espero que esses ventos de renovação tragam melhorias para o Brasil. Muito bem, doutor Arthur. Professor Rui, muito obrigado. Foi um prazer conversar com os senhores. Dentro de instantes, voltamos com mais informações da apuração das eleições 2018 neste programa especial. Voltamos em instantes. Um minutinho só, um minutinho.